Quem? Essa metade. Glória a Deus. Levanta a mão, irmão. Quem aqui veio todos os dias, não faltou nenhum dia? Levanta a mão. Amém. Coisa boa, né? No ano passado, quando a gente falou, também teve um dia que deram a oportunidade para a gente falar, e eu perguntei para os irmãos quem tinha notado o que o Senhor estava falando. Se a gente está num propósito de clamor, onde o Senhor vai trazer direcionamento, eu acho que é bacana a gente anotar o que o Senhor está falando, né? É bom a gente saber, sabe por quê? Eu sei vocês, mas eu tenho a memória um pouquinho já assim esquecida mesmo, sabe? Então pode ser que daqui a 1 ou 2 meses eu não lembre mais de tudo que foi falado nesses 12 dias, porque a gente não filmou todos os dias, né? Na ausência do Leone e não teve vídeo. Então não confie, você vai poder ir no YouTube, olhar o que o Senhor orientou no primeiro dia, no segundo dia. Então eu recomendo que os irmãos anotem o que o Senhor falar mais forte no seu coração durante as ministrações, porque é um banquete, né? A mesa está posta e é tudo de acordo com o seu apetite. Então, o Senhor está servindo. Então vai depender da fonte de cada um, a porção que cada um vai pegar para si. Então é muito importante que você pegue para si aquilo que o Senhor tem falado com você, porque às vezes o que Ele fala com você não vai falar comigo do mesmo jeito, vai falar comigo em outro ponto da mensagem. Então seria importante a gente tomar nota, sabe por quê? Se é uma orientação, uma instrução que a gente está recebendo de Deus, toda a instrução ela tem que estar em algum lugar. A gente depois ir lá, olhar a instrução, ver se a gente está seguindo certinho, ver se não está. Eu tenho uns do ano passado anotado. E eu queria só falar os tópicos desse ano rapidinho, senão a gente não tem tempo, do que o Senhor falou com a gente desde o primeiro dia. O Senhor falou sobre bom testemunho, o Senhor falou sobre santidade, sobre maturidade, sobre compromisso, sobre mudança de mentalidade, reconhecer a obra transformadora. O Senhor está falando do novo nascimento, está falando em sermos guiados 100% pelo Senhor. Tem falado que boas obras não salvam, mas os salvos têm boas obras. Fala de transformação. Fala que nossas ações devem glorificar a Deus. Ele falou que entender para viver a vontade de Deus é importante. Não tem como você viver a vontade se você não entender. Falou sobre avaliar as nossas motivações e as nossas prioridades. Falou sobre viver com propósito. Falou sobre ouvir e obedecer a voz de Deus. O nosso Senhor também falou que é para a gente incluir na nossa agenda bens espirituais. Quando a gente canta coisas novas, Deus está fazendo. O que vem na sua mente? Olha que coisas são essas. Dentre elas, existem coisas espirituais que você tem clamado ao Senhor. Deus está falando que Ele espera de mim, de você, relacionamento. Deus está falando que nós temos que rever as nossas prioridades. Deus também está trabalhando em nós por um propósito. Nós já somos e não vamos ser, como o pastor Flávio falou, todos temos responsabilidade moral, o Senhor Jesus falou. Todos vamos prestar contas. Estamos sob nova direção. Devemos buscar transformação e não uma reforma. Devemos viver uma vida de confiança, mudança, obediência e contentamento. Somos renovados à medida que mais conhecemos a Deus. O Senhor falou tudo isso. E mais pouco. Aqui é só os principais que Ele falou comigo. Então é muito importante que você saiba qual foi a instrução. Sabe por quê? Quando chegar no meio do ano, ou quando chegar em dezembro, você consegue fazer um balanço de como que foi a sua caminhada cristã durante o ano. A gente não tende a fazer reflexão do ano, balançar o ano e como é que foi? Porque quando a gente fala de coisas novas, o Senhor faz coisas novas, mas não é nada de novidade. Não é nada novidade que Ele já não tenha falado conosco durante os 12 dias, durante o ano passado. Tudo que o Senhor vier falar hoje, amanhã, nos próximos dias, não é nada novo que Ele não tenha dito em um outro culto, em uma outra palavra, em outra ministração. Então, se eu falar aqui hoje se eu procurar ler o texto tentando encontrar alguma revelação diferente do que os irmãos falou, tem alguma coisa errada, né? Porque se eu vier aqui trazer algo que ninguém nunca falou, tem coisa errada. Porque a revelação é a Bíblia, a palavra ela é a mesma. Ela só vem de um momento diferenciado da nossa vida, a gente degusta aquele alimento de uma maneira diferenciada.
homem chamado Ananias. Então eu li para ela a conversão de Paulo, quando Deus falou com Ananias para ele ir onde Paulo estava. Então eu acabei voltando e lendo a história do escritor do livro que nós estamos lendo. Eu gosto muito de informação histórica do texto da Bíblia. Eu gosto muito do contexto. Eu gosto muito de entender por que Paulo falou isso. Para que Paulo falou isso? Por qual motivo Paulo falou isso sobre isso que a gente está aprendendo? Eu gosto disso. Contexto, eu sempre falo isso quando eu ministro. O contexto, ele é o que vem antes e o que vem depois do texto que você está lendo. Então, quando você lê um versículo que brilha nos seus olhos, que enche os seus olhos, leia o contexto. Antes de você chegar naquele versículo, porque chegou até ali, e leia depois. O que acompanha depois que você leu aquele texto? Porque é muito comum a gente ver pessoas tirando texto fora do contexto, fazendo tema de campanha, tema de que, e não é aquilo. E não é aquilo. Quando você vai ler o contexto, não é aquilo, né? Então é muito importante que nós amemos a palavra do Senhor. Amemos a palavra do Senhor. Amemos, levemos ela a sério. Então vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Corinto. Paulo está escrevendo a igreja de Corinto e não é uma carta como a gente manda uma carta para um amigo. É uma carta que ela pode ser lida pelas igrejas. Inclusive nós estamos lendo. Então vamos entender um pouco do contexto dessa igreja. A igreja de Corinto estava inserida na cidade ali onde havia muita imoralidade. Aquela cidade era uma cidade de grande movimento, era uma cidade que tinha muitos turistas porque ela promovia jogos e era uma cidade muito rica. Então aquela igreja estava inserida numa sociedade imoral. E nós, uma igreja também inserida numa cidade, num tempo onde a perversidade, a promiscuidade e a imoralidade está cada dia mais crescendo. Então, o que a gente tem em comum com essa igreja? Nós também estamos inseridos em uma época onde a imoralidade está cada vez pior. Mas olha que coisa incrível. Deus colocou uma igreja numa cidade totalmente perversa, totalmente pecaminosa. E nós estamos inseridos no mesmo contexto daquela igreja daquela época. Porque o Senhor conta conosco. Existe um propósito na igreja inserida dentro do jardim oratório. Existe, quando a gente orou o primeiro dia pela bandeira, lembra, Nadir, que eu vim? Eu falei, Senhor, por que não essa igreja ser uma referência para a cidade de Mauá? Por que não essa igreja ser uma referência para o nosso bairro? Por que não? Por que não? Não é mesmo? Então aquela igreja ela estava inserida num contexto moral, assim como nós também. Mas essa igreja, ela era uma igreja muito abençoada, em vários aspectos. Era uma igreja riquíssima em dons espirituais. No livro de 1 Coríntios, eu li todo o texto do 1 Coríntios, a segundo, né, para entender o contexto. Lá no capítulo 1, versículos 5 e 7, Paulo fala que essa igreja tinha tudo e não faltava nada. Era uma igreja carismática nos dons espirituais. Diferente da igreja, por exemplo, aos Gálatas. Quando a gente vai ver Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, me admira vocês tão rapidamente terem se esquecido do que foi ensinado para vocês, mas para Coríntios não. Ele fala que admira que eles receberam a palavra do Senhor com afinco. Era uma igreja poderosa em dons espirituais. Mas, após 3 anos que Paulo fundou essa igreja, ela começou a se corromper com os princípios dela. Ela continuava crendo em Deus. Elas continuavam tomando posse do que Paulo ensinou. Paulo fundou a igreja. 3 anos depois começou a depravação da igreja. Eles deixaram ali os padrões de conduta. Irmãos, o cristão tem ou não tem padrão de conduta? Temos ou não temos padrão de conduta? Temos padrão de conduta. Porque muitas vezes a hipergraça, ela vem com uma proposta de que estamos salvos, mas existem padrões
padrões do Senhor. Existem padrões e modelos de conduta na casa do Senhor, no Evangelho, na caminhada cristã. Existe. E essa igreja, que era carismática nos dons, ela estava se corrompendo nos seus padrões de conduta. Mas sabe o que acontece? Entra, meninos! Pode ficar, não vai embora o que eu falei. Pode ficar. Mas sabe o que acontece? É que ela não achava que ele estava tão ruim assim, não. Porque afinal o Senhor estava operando, tinha dons, tinha tudo. Então eles não se ofendiam, o pecado não dava impacto na vida daqueles homens, daquela igreja. Porque eles achavam assim, afinal Deus está movendo, Deus está fazendo acontecer. E esse é um grande problema meu e é um grande problema nosso. A gente acha que porque a manifestação do Senhor acontece, está tudo bem. Eu acho que eu nem estou pecando. Não, acho que meu pecado não é tão grave. Afinal, quando eu canto, a igreja glorifica, o fogo cai. Não, eu acho que eu nem estou tão ruim assim, Nadia. Você está falando que só chego na hora depois que a oração acabou, mas eu chego e louvo e a coisa acontece. Eu acho que Deus não está tão chateado assim comigo. Esse é o problema da igreja, porque ela tem dons, e os dons são sem arrependimento, porque o poder do Senhor vem, e não tem nada a ver com quem está fazendo, mas tem a ver com ele vir sobre nós. A gente pensa assim, eu acho até que não está tão bem assim não está tão mal. Era o que estava acontecendo com aquela igreja. Vocês sabiam que a igreja, ela tinha aquela igreja de Corinto, ela passava por alguns problemas. Ela passava por problema de divisões. Lembra que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e ainda tinha aquele grupo que dizia, eu sou de Cristo. Como se ele dissesse, eu não sou nem de um nem de outro. Esse grupo também é um perigo, porque é aquela galera que fala assim, eu não devo satisfação para homens, para pastores, eu não devo satisfação, eu sou de Cristo, não sou desse time, não sou desse, eu devo satisfação a Deus. Esse grupo também é perigoso. E essa igreja, ela tinha problema de divisões. Essa igreja também tinha problemas doutrinários. A gente viu o apóstolo dizendo assim, quando vocês forem comer alguma coisa, a pessoa dizer que é sacrificada a ídolos, não come, pela consciência. Então tinha vários problemas doutrinários. Tinha os irmãos que falavam em línguas, mas não tinha quem interpretasse. Tinha os profetas que falavam em ordem e de forma desordenada, não tinha ordem. Então a igreja, ela tinha problemas doutrinários. E também tinha problemas morais. O pastor Júnior falou muito sobre moral aqui. Era uma igreja que tinha problemas de moralidade. Um irmão ia para juízo, levar o outro irmão. A igreja, não sei se a igreja não interviu ali naquele problema entre irmãos e tentou apaziguar. Não sei, o texto não fala, mas o irmão já levou para juízo. Tinha um irmão que tinha caso com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo pegou pesado no capítulo 5 de 1 Coríntios com a igreja. Porque parecia que a igreja não estava se importando com aquele pecado daquele homem. Porque não era um pecado só conhecido da igreja, era um pecado conhecido também da galera do bairro. E a igreja não tomava ação. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, se você tiver interesse em ler, você vai ver como é que ele fala com a igreja. Porque eles estavam tolerando o pecado daquele homem, que estava vivendo um adultério. Sabe o que é mais legal? Que o apóstolo Paulo poderia ter escrito essa carta para os líderes da igreja, mas ele escreveu para a igreja. Você não vê a carta endereçada aos pastores. A carta estava endereçada à igreja. Sabe por quê? O papel de manter-se puro e santo é de cada um. É de cada um. Não espere que o pastor tome a atitude que o irmão deveria também tomar. É o pastor que sim tem comissão, que decide, mas o papel e a responsabilidade de se manter puro e santo é de cada um de nós. Amém. O pastor não está vendo? Não, irmão. Você precisa manter-se puro e santo. E sabe por que isso não acontece? Porque essas pessoas não entendem que elas precisam manter esse padrão. E a gente vai ver no decorrer. Porque até aqui ainda nem é o Senhor que tem falado comigo. Não, fortemente no meu coração.
Então a igreja, ela parecia que ela não se importava com o pecado da igreja, com o que estava acontecendo. Mas, irmãos, o pecado afeta e reflete no culto. Sabia? O pecado, ele reflete no culto. Por isso o pecado precisa ser tratado. O apóstolo Paulo, gente, é bom demais quando a gente lê a Bíblia, porque ele começa na igreja, ele começa elogiando as qualidades que a igreja tem. Quando você for chamar a atenção de alguém, pega a visão de Paulo. Primeiro você ressalta o que aquela pessoa faz de bom, o que ela tem de bom, né? Aí depois, você fala o que você tem que falar. Paulo, ele chega elogiando a igreja de Corinto, ele fala coisas boas a respeito. Depois eles veem, tá tudo errado, tá tendo divisão, tá tendo doutrina, tá tendo heresia, tá tendo problemas morais. Por quê? Porque o pecado, o problema vai refletir no nosso culto. Por isso não pode ser ignorado. Por que reflete no culto? Porque a nossa conduta moral e a nossa conduta espiritual são coisas que andam juntas. Não existe espiritualidade sem moralidade. E não existe moral e não ser espiritual. Se parecer que existe e você fala, não, existe espiritualidade aqui no imoral, algum desses é falso. Ou a espiritualidade é falsa, ou a moral é falsa. Espiritualidade e moralidade andam juntas. Não é possível você ser imoral e ser espiritual. Não é possível. Assim como não é possível você ser espiritual e imoral. Não existe essa possibilidade. Um dos dois é falso. Agora Paulo, ele tem um outro problema. Porque Paulo, ele tinha que encarar em 2 Coríntios, ele estava dando mandando essa mensagem para os religiosos, os falsos mestres, que eles queriam detonar a mensagem de Paulo. Então Paulo foi tido como louco. Esse homem é louco, esse judeu desviado, pregando esse evangelho que não salva mais por obras, que é por fé, que é novo nascimento. Não ouça Paulo. Paulo é um falso profeta. Paulo não tem autorização dos homens da lei lá para levar essa palavra. Paulo endoideceu. Por isso que ele fala assim: se agem como louco, agem por vocês. Por isso que a gente chegou a entender o contexto. Por que Paulo está falando aquilo? Paulo está falando aquilo porque chamavam ele de louco, que ele não tinha autorização para pregar o evangelho, onde a salvação não era mais pela lei, mas era pela graça. Paulo, ele sofria com a igreja que estava se corrompendo e ainda sofria com os falsos mestres que tentavam detonar Paulo, que tentavam acabar com o ministério de Paulo. Falava que Paulo tinha interesse financeiro, falava que Paulo não tinha autorização para ensinar, era um falso evangelho, o evangelho de Paulo. Então Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, quando você lê, Paulo está defendendo o apostolado dele, ele está defendendo o ministério dele. Quando ele chega naquele capítulo, ele está defendendo o ministério dele. E aí, porque assim, Paulo, se você é de Deus, por que você está sofrendo, hein? Você é um falso profeta, por que você está passando por isso que você está passando? Começavam a usar as perseguições de Paulo contra Paulo. Então Paulo, ele começa a falar sobre o porquê sofrer, o que é padecer pelo Senhor, porque ele estava sendo acusado de ser um falso homem de Deus, porque ele passava pelo que ele passava. Mas o que eu aprendo com Paulo? Que nos processos que eu passo, que você pode passar, ou já passou, precisa ser quebrado. A gente precisa passar num processo, gente. Isso me causa medo, os processos do Senhor. Porque quando o nosso externo ele é quebrado, o externo aparece. Aquilo que está no nosso coração é revelado. E se tem algo precioso, o precioso é revelado quando a gente passa pelo processo. Então Paulo, no 2 Coríntios capítulo 4, ele traz essa lembrança que tesouros em vasos de barro, né? Ele fala, somos vasos frágeis de barro que contemos um precioso tesouro, um grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não vem de nós. Para aquilo que é excelente, que
está dentro de nós aparecer, o externo muitas vezes tem que ser quebrado. Porque revela o que está dentro. E nem sempre o que está dentro é precioso, mas aí revela que também não é precioso. Então, esses processos que Paulo passava na vida dele, ele tinha tudo como vanglória, porque quanto mais ele passava pelo processo, mais Deus era revelado através da vida de Paulo. Então, Paulo aqui, ele está justificando para a igreja os processos que ele passava, não é porque ele era um falso homem de Deus, mas ele dizia, quando eu passo pelos processos, ele fala assim, quanto mais você é consolado, mais você pode consolar outras pessoas. A gente leu isso, quem leu o 5 no capítulo todo, aí tem essa parte, né? Quanto mais eu sou consolado, eu tenho condições de consolar outras pessoas. Ou seja, aquilo que é excelente que você tem, agora vai ser revelado na vida de outras pessoas. Glória a Deus, Jesus. Então existe sim essa necessidade, e muitas vezes as pessoas vão querer usar esses processos da vida para questionar a veracidade do Senhor na nossa vida. E aí, quando a gente conhece a Bíblia, o que acontece? Bíblia neles. E quando você não conhece a Bíblia, você é capaz até de concordar. Então, Paulo, se ele não soubesse quem ele era, pelo tanto que Paulo ouvia da igreja que ele fundou e dos mestres que iam lá para ludibriar a igreja que ele fundou, Paulo teria parado seu ministério. Paulo teria interrompido seu ministério. Eu pensava que entrava ali no burnout. Mas a gente precisa saber. É por isso que eu fiquei assim, mas Deus, por que Paulo está falando isso para a igreja na segunda carta? Já tinha um tempo que a igreja já existia e Paulo vem com essa de nova criatura. Já na segunda carta, a igreja já tinha mais de 3 anos. Por que essa necessidade da igreja ser lembrada disso, Nadir? Talvez alguém pense esse versículo. A gente fala isso para batismo. A gente já conhece esse versículo, que tem a ver para a igreja. Sei que a gente fala, pô, para quem está chegando agora? Irmãos, as coisas velhas passaram. A gente fala para quem está chegando. Pô, vocês escolheram esse versículo? De cara, pode ter para alguns falado isso. Mas, pô, isso aqui a gente fala para quem está chegando agora. Não. Paulo estava dizendo que uma igreja, numa segunda carta, com mais de 3 anos de existência, Paulo estava lembrando eles por conta exatamente do comportamento que eles estavam tendo, de que aquele comportamento era reprovado pelo Senhor e que agora, como nova criação, era um outro estilo de vida. Não é para quem está chegando agora, era para a igreja madura que já existia. Não tem como refletir Jesus sem ser quebrado. Essa foi uma frase que eu peguei quando eu li o capítulo 4. Agora, no versículo 11, quem está aí no comando? Maricota? No versículo 11, na minha versão que eu gosto, mas todas as versões da Bíblia, eu tenho todas as versões, eu gosto de ler todas as versões, porque é muito bom, mas a NVT, a diferença da NVT, gente, é que ela já veio direto do original para a nossa língua agora, para nosso tempo. As demais Bíblias, elas sofreram do grego para o inglês, elas foram sofrendo traduções, então ela tem um vocabulário diferente. A NVT foram mais de 7 anos, se eu não me engano, tem a história dela aqui nessa minha Bíblia. Eles pegaram direto do original e eles traduziram, tá? Inclusive, essa versão sobre nova criação é do original. Essa versão é direto do original. A gente fala nova criatura, nova criação. A nova criação é a versão direto do original. É a melhor versão no sentido de tradução, tá? Então, no versículo 11 diz assim, ó. Assim, conhecendo o temor do Senhor. Conhecendo o temor do Senhor, Paulo procurava persuadir o povo. O que é persuasão? Você vem persuasivo com as suas palavras. Você vem tentar me convencer. Isso é persuasão. Todo mundo aqui já ouviu esse termo, né? Você está tentando me persuadir, você está tentando me convencer. Então, Paulo, conhecendo o temor do Senhor, Paulo estava sendo movido pelo temor do Senhor. Nós podemos conhecer a Cristo pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua graça. E ele tem que ser dito e revelado aos homens dessa forma.
mas também precisamos lembrar do temor do Senhor. O pastor João bem nos lembrou que haveremos de prestar conta diante do nosso Deus. Se você conhece um Deus de amor, isso é muito bom. Se você conhece um Deus de paz, isso é muito bom. Se você conhece um Deus de alegria, isso é muito bom, porque Deus é tudo que Ele nos oferece. Mas precisamos também crescer no temor do Senhor. E crescer no temor do Senhor não é ter medo de Deus, é reverenciar esse Deus. Então Paulo, ele era movido pelo temor que ele tinha do Senhor. Quando conhecemos a Deus, quando conhecemos a Jesus, Paulo conhecia, tá? Quando nós conhecemos a Deus, a Jesus, nós temos a revelação de quem nós somos. Por favor, voltando, Provérbios 2, falei com a Nadir, todo mês de janeiro, eu desinstalo do meu celular qualquer aplicativo que distrai a minha atenção, que rouba o meu tempo. Não é uma doutrina. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. E o mês de janeiro tem 31 dias. Então, todo ano, eu desinstalo tudo que é minha distração e eu me dedico o tempo que eu ficava lá. A gente fica menos tempo na Bíblia, tá? Porque a gente fica mais tempo lá do que na Bíblia, mas enfim, eu leio um Provérbios por dia, de acordo com o dia, né? Então, quando eu li Provérbios 2, olha que coisa bacana. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Pode continuar. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência. Cristo não morreu para salvar só sua alma. Seu cérebro também foi salvo. Clame por inteligência. Peça por entendimento. Clame. A gente está em quantos dias de amor? Alguém clamou por isso? Por inteligência? Alguém clamou por entendimento? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não acabou, né? Pode continuar. Busque-o como prata. Procure-os como o tesouro, a tesouros escondidos. Pode seguir. Então o que? Depois que vocês fizeram aquilo que foi falado, você vai entender o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Aleluia. Quando você clamar por entendimento e por sabedoria, você vai entender. Sabe por quê? Esse entendimento e essa sabedoria não é aquela que você conquistou no banco da escola, nem na universidade, e nem nas redes sociais. O povo fica o dia inteiro nas redes sociais, acha que até formar teologia saiu. Não é. Assiste um monte de podcast e vídeo, acha que... Não é esse entendimento e não é essa sabedoria. Quando Salomão escreveu Provérbios 2, ele estava dizendo: clame por sabedoria e entendimento que vem do alto. Não é o humano. Não é o humano. Então não importa se você não é alfabetizado, se você não estudou superior completo. Não é essa sabedoria que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo: clame por sabedoria e entendimento que vem do alto, porque é só assim que você vai conhecer o temor do Senhor. A gente viu que Paulo foi movido pelo temor para que ele fizesse o que tinha que ser feito. Sabe por que a gente não faz o que tem que ser feito? Porque não há temor. Não há temor. O temor nos impulsiona. O amor a Deus nos impulsiona. Não existe, você não vê, não percebe, porque não há temor. Não há. E novamente, o temor a Deus não é ter medo de Deus. O temor a Deus é conhecer Ele de forma tão incrível que você reverencia quem Ele é, fazendo o que Ele te impulsiona a fazer. Então, no versículo 11, ele diz assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos, não era só ele, a igreja, a persuadir, a convencer os outros. Deus sabe que somos sinceros, e espero que vocês também o saibam. Ele estava ali reforçando para a igreja quem ele era. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18.
Porque é importante você conhecer Jesus. Aleluia. Porque você só vai entender o que Jesus quer de você quando você conhecer Ele. Sabe aquela pergunta? Senhor, revela qual é o meu chamado. Senhor, revela o que o Senhor quer de mim. Quem já orou assim, gente? Já orei várias vezes. Várias vezes. Até que eu entendi esse texto. E até que eu entendi que eu vou saber o que o Senhor quer de mim com clareza, à medida que eu entender quem Ele é. Jesus disse, volta ao 16. Volta mais um. Volta mais um. Mais um. Aí. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou para quem? Quem eram os discípulos? Os amigos. Existem no mínimo 4 grupos de pessoas na Bíblia. A multidão que vinha até ele pelo que ele podia fazer, porque a fama dele corria, tinha comida, tinha milagre. Existem o grupo de pecadores, que era com quem Jesus colava, sentava. Existia os religiosos, que é quem mais tomou paulada de Jesus, aqueles cheios de rituais, cheios de dedos, e o Senhor pegou o porrete neles. Você vai ver, você não vai ver Jesus catando os pecadores, você vai ver Jesus pegando os religiosos. E existiam os discípulos. Quem eram os discípulos? Os amigos, aqueles que sentavam na mesa com Jesus, aqueles a quem Jesus explicava as parábolas, porque ele falava em parábola e o povo não entendia, mas os discípulos perguntavam: o que você quis dizer com isso? O que você estava querendo dizer? Discípulo, amigo, ele quer entender com clareza. O que o senhor está falando? Eu não entendi não. O que o senhor está querendo dizer? A multidão ouve, se contenta em ouvir, em entender e tchau, vou embora. Mas os discípulos, eles se preocupam. O que o senhor quis dizer? Eu não entendi. Eu sou Pedro na vida. Jesus fala um negócio, porque onde eu vou vocês não vão poder ir. Pedro, não, onde eu vou também. Pedro não entendia nada. Quando eu leio o texto, eu sou Pedro na vida. Então tinha os discípulos. Então ali, ele perguntou para os seus amigos, para aqueles que andavam com ele, para aqueles que sentavam na mesa com ele: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? As pessoas. Ele queria saber o que as pessoas diziam. Eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, tem outros que falam que o Senhor é Jeremias, e alguns dizem que você é um dos profetas. E vocês? E vocês? Quem? Vocês, amigos, que sentam na mesa com ele. Eu acredito nisso. Quem vocês, discípulos, amigos, dizem que eu sou? Aí vai lá, Pedro. Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. O Senhor não é um bom mestre, ele não foi um bom homem, ele é o Cristo. Aleluia. O Filho de Deus. O entendimento que você tem sobre ele vai revelar o tipo de adoração que você vai dar para ele. Aleluia. O entendimento que você tem sobre Jesus revela o tipo de adoração que você dá a ele. Você precisa saber quem Jesus é. Jesus disse: olha só, que grande privilégio quando você sabe quem eu sou, filho de João. Você foi o meu Pai quem me revelou isso. Nenhum ser humano consegue saber isso por si só. Continua. Agora eu vou dizer para você que pergunta: qual que é o chamado? O que o Senhor tem para a minha vida? Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas não vão conquistar. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu. E ali começa o ministério de Pedro. Quando Pedro entendeu quem Jesus era e teve revelação de quem Jesus era, ele recebeu de Jesus a revelação de quem ele era. Você vai entender o que o Senhor tem para você quando você entender quem ele é. E aí ele vai te revelar quem você é e o que ele tem para você. Fora disso, você só vai bater a cabeça. E ainda vai questionar Deus: por que o ano foi do mesmo jeito? Foi cantado. Ele não deve nada para nós. Nada. Edivaldo, nada. Tudo que você precisa, ele já te deu. Amém. Você agora que responde para ele, entendeu? Você agora responde ao que ele já te deu. Ele não deve nada. E qual é o relacionamento que sobrevive quando só um no relacionamento tem interesse e o outro não? É possível esse relacionamento existir?
Quem está sem Cristo, ele olha as coisas com um olhar carnal, segundo a carne, e com perspectiva humana. Por isso Paulo diz assim, a gente não olha mais com um olhar humano, porque a nossa perspectiva humana, para quem nasceu de novo, não existe mais. Muitas pessoas caminham a fé religiosa, a fé cristã, ainda com uma visão, com um entendimento humano das coisas do Senhor. Você não vai compreender as coisas espirituais com uma mente humana. Não é possível compreender o Senhor com uma mentalidade humana. É por isso que ele diz, a gente não vê mais como a gente via antes. A gente não conhece mais ele do modo que nós conhecíamos antes. Ele diz assim, põe no versículo 16. De 2 Coríntios 5. 5,16. Está acabando, irmãos. Mas maravilhoso, Deus, aleluia. Portanto, nós não avaliamos mais o outro do ponto de vista humano, porque o novo nascimento traz para a gente também um novo entendimento. Em outros tempos, nós pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Quantas pessoas pensam em Deus, em Jesus, ainda num ponto de vista humano? Não conhecem Ele de modo bem diferente. Eu oro para que esse ano, você clame para conhecer Jesus de um modo bem diferente. Não é com o seu intelecto humano, é com uma sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria que vem do alto. Quando o nosso entendimento muda, a nossa ética muda, a nossa moral muda. E isso é uma consequência. Se você conhece um crente sem ética, sem moral, é uma consequência de quem não teve uma mentalidade mudada. Logo, o novo nascimento, ainda que já foi feito para ele, ele não se apropriou. Porque quando a gente lê o texto principal, as coisas. Põe o texto no nosso tema mesmo, sabe? O slide do nosso tema. Se tornou nova criatura ou nova criação. Não vai se tornar, já é. Então, se ninguém está agindo como nova criatura, não é que Deus vai tornar ele ainda novo. Deus já fez. Jesus já fez. Jesus não vai fazer nova criatura do Mateus. Ele já fez. O que pode acontecer, com bastante licença, porque a gente tem essa liberdade, o que pode acontecer é que se o Mateus não tem uma vida, uma moral, uma ética de um novo nascimento, não é que Jesus não fez ainda. Jesus já fez, o Mateus não entendeu ou não se apropriou dessa verdade. Isso só vai acontecer quando ele houver temor do Senhor. Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. O conhecimento humano, ele não gera transformação. Não gera. Você pode conhecer tudo sobre Deus, mas no intelecto humano isso não vai mudar. Não vai mudar. Nós precisamos clamar, como diz Provérbios, por entendimento e sabedoria que vem do alto. Para quê? Para que nós conhecemos Jesus de um modo bem diferente. Aleluia. Eu vou orar com vocês. Glória a Deus. Eu escrevi no meu caderno, que esse aqui é o caderninho do ano agora, de tudo que o Senhor tem falado comigo, uma oração com relação ao que Deus tem falado comigo. Desde que eu vi sobre Pedro, saber quem Cristo é e ele receber de Deus, uma orientação do que Deus tinha para ele, desde o ano passado, a minha oração, o meu clamor, Deus é minha testemunha, irmãos. Não é nada, a não ser, Senhor, eu quero te conhecer. Amém, Jesus, glória a Eu Deus. quero te conhecer. Aleluia. Tem uma canção que diz assim, apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar. Eu quero provar e ver. Você saber a história, as histórias da Bíblia, quem Jesus era, Aleluia. não é o mesmo que experimentar Ele. Eu quero provar e ver, como o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Ele é provado, ele é para ser degustado. Vai acabar
12 dias. E você pode pegar o mesmo período de vir aqui e fazer um propósito do Senhor. Eu quero te conhecer. Eu não vou sair desse quarto, Senhor, se o Senhor não me revelar. Eu quero te conhecer. Grande Deus. Isso só vai ser gerado na intimidade, tá? Filhos, a Lorena, ela não foi gerada numa relação que eu tive no público com o meu marido. Filho foi gerado na minha intimidade com o meu marido, no secreto. Existem coisas que só vão ser geradas no secreto, na intimidade. Não é público, não é vir aqui para o culto, tá bom? Não é vir em todas as chamadas pastorais para a gente estar aqui. Existem coisas que serão geradas em nós somente na intimidade, no secreto. Que você clame por isso, porque o capítulo 5 diz: o amor do Senhor nos impulsiona. Sabe o que é impulso? Não vou fazer aqui as cenas que o pastor faz com a gente, eu podia fazer com ele. Deixa eu mostrar como é que é impulso, pastor. Impulso é assim, ó, ele te vira, ele te lança pro propósito, pra vontade dele. O amor dele impulsiona você, é o Senhor. Não vai precisar de ninguém ficar aqui gastando saliva, falando que vocês precisam. O amor vai impulsionar. Temor sobre ele. E o temor não é vocês entenderem Deus. Deus não é entendido. Ele não chama a gente para entender, tá? Deus chama a gente para conhecer e não para entender, porque ele não é um ser
homem que sofreu, um homem estudado, um homem renomado. Ele considerou tudo como esterco, ele considerou tudo como nada, e a gente se apega em coisas bobas achando que é e que faz. Paulo considerou tudo a eloquência dele como nada, e a gente por bem menos acha que é alguma coisa. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. E o que o Senhor, falei, Senhor, é a sua noiva, é o seu povo. Tenha misericórdia deles. Não deixe de falar abobrinha, não. Não deixa, cala minha boca, não deixa eu falar abobrinha, porque ela é a tua noiva. Olha a responsabilidade. Paulo fala, que honra que é sermos embaixadores do Senhor. Aí não há temor, aí vem aqui de qualquer jeito, sem temor do que vai derramar para a noiva do Senhor. Acha que só porque há um glória na igreja